Seção 2. Da competência do Tribunal de Justiça. Artigo 69. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, inciso 1, pela totalidade de seus membros, eleger os órgãos diretivos na forma de seu regimento interno. Inciso 2. Pelos seus órgãos específicos. Alínea A. Elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Alínea B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares, velando pelo exercício da respectiva atividade correcional. Alínea C. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos servidores que lhes forem subordinados. Alínea D. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 169 da Constituição Federal, os cargos de servidores que integram seus quadros, exceto os de confiança, assim definidos em lei, que serão providos livremente. Artigo 70. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, por deliberação de seu órgão especial, propor à Assembleia Legislativa, observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, inciso 1, a alteração do número de seus membros e dos membros do Tribunal de Justiça Militar. Inciso 2. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, incluído o Tribunal de Justiça Militar. Inciso 3. A criação ou a extinção do Tribunal de Justiça Militar. Inciso 4. A alteração da organização e da divisão judiciária. Artigo 71. Revogado. Artigo 71-A. O Tribunal de Justiça poderá funcionar de forma descentralizada, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça instalará a Justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 72. A Lei de Organização Judiciária poderá criar cargos de juízes de direito substituto em segundo grau, a serem classificados em quadro próprio, na mais elevada entrância do primeiro grau e providos mediante concurso de remoção. Parágrafo 1º. A designação será feita pelo Tribunal de Justiça para substituir seus membros ou nele auxiliar, quando o acúmulo de feitos evidenciar a necessidade de sua atuação. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese haverá redistribuição ou passagem de processos, salvo para o voto do revisor. Seção 3. Do Tribunal de Justiça. Artigo 73. O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário do Estado, com jurisdição em todo o seu território e sede na capital, compõe-se de desembargadores em número que a lei fixar, providos pelos critérios de antiguidade e de merecimento, em conformidade com o disposto nos artigos 58 e 63 deste capítulo. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça exercerá, em matéria administrativa de interesse geral do Poder Judiciário,
Direção e disciplina da Justiça do Estado. Artigo 74. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente, inciso 1, nas infrações penais comuns, o vice-governador, os secretários de Estado, os deputados estaduais, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e os prefeitos municipais. Inciso 2. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, o juiz do Tribunal de Justiça Militar, o juiz de direito e o juiz do direito do juízo militar, os membros do Ministério Público, exceto o Procurador-Geral de Justiça, o Delegado-Geral da Polícia Civil, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Diretor-Geral da Polícia Penal. Inciso 3. Os mandados de segurança e os habeas data contra atos do governador, da mesa e da presidência da Assembleia, do próprio tribunal ou de algum de seus membros, dos presidentes dos tribunais de contas do Estado e do município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do prefeito e do presidente da Câmara Municipal da capital. Inciso 4. Os habeas corpus nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, ressalvada a competência do Tribunal de Justiça Militar nos processos cujos recursos forem de sua competência. Inciso 5. Os mandados de injunção, quando a inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal de qualquer dos poderes, inclusive da administração indireta, torne inviável o seu exercício de direitos assegurados nesta Constituição. Inciso 6. A representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, contestados em face desta Constituição, o pedido de intervenção em município e a ação de inconstitucionalidade por omissão em face de preceito desta Constituição. Inciso 7. As ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais nos processos de sua competência. Inciso 8. Revogado. Inciso 9. Os conflitos de atribuição entre as autoridades administrativas e judiciárias do Estado. Inciso 10. A reclamação para a garantia da autoridade de suas decisões. Inciso 11. A representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal contestados em face da Constituição. Artigo 75. Compete também ao Tribunal de Justiça, inciso 1, provocar a intervenção da União no Estado para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos desta Constituição e da Constituição Federal. Inciso 2. Requisitar a intervenção do Estado em município, nas hipóteses previstas em lei. Artigo 76. Compete, outro sim, ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente ou em grau de recurso as demais causas que lhe forem atribuídas por lei complementar. Parágrafo 1º. Cabe-lhe também a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada, em qualquer fase do processo, a delegação de atribuições. Parágrafo 2º. Cabe-lhe ainda processar e julgar os recursos relativos às causas que a lei especificar, entre aquelas não reservadas à competência privativa do Tribunal de Justiça Militar ou dos órgãos recursais dos juizados especiais.
Artigo 77. Compete, ademais, ao Tribunal de Justiça, por seus órgãos específicos, exercer controle sobre os atos e serviços auxiliares da Justiça, abrangidos os notariais e os de registro. Seção 4. Revogada. Seção 5. Da Justiça Militar do Estado. Artigo 79-A. A Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Artigo 79-B. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Artigo 80. O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na capital, compor-se-á de 7 juízes, divididos em 2 câmaras, nomeados em conformidade com as normas da seção 1 deste capítulo, exceto o disposto no artigo 60 e respeitado o artigo 94 da Constituição Federal, sendo 4 militares coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e 3 civis. Artigo 81. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar. Inciso 1. Originariamente, o chefe da Casa Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei, os mandados de segurança e os habeas corpus, nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando o coautor ou coagido estiverem diretamente sujeitos à sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das auditorias militares. Inciso 2. Em grau de recurso, os policiais militares, nos crimes militares definidos em lei, observado o disposto no artigo 79-B. Parágrafo 1º. Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo 2º. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Parágrafo 3º. Os serviços de correição permanente sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar serão realizados pelo juiz de direito do juízo militar designado pelo Tribunal. Artigo 82. Os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes de direito do juízo militar gozam dos demais direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos desembargadores do Tribunal de Justiça e do juiz de direito, respectivamente. Parágrafo único. Os juízes de direito do juízo militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes civis, observado o disposto nos artigos 93, inciso 3 e 94 da Constituição Federal. Seção 1. Dos Tribunais do Júri. Artigo 83.
Os tribunais do júri têm as competências e garantias previstas no artigo 5º, inciso 38, da Constituição Federal. Sua organização obedecerá ao que dispuser a lei federal e, no que couber, a lei de organização judiciária. Seção 7. Das turmas recursais. Artigo 84. As turmas de recursos são formadas por juízes de direito titulares da mais elevada entrância de primeiro grau, na capital ou no interior, observada a sua sede, nos termos da resolução do Tribunal de Justiça, que designará seus integrantes, os quais poderão ser dispensados quando necessário do serviço de suas varas. Parágrafo 1º. As turmas de recursos constituem-se em órgão de segunda instância, cuja competência é vinculada aos juizados especiais e de pequenas causas. Parágrafo 2º. A designação prevista neste artigo deverá ocorrer antes da distribuição dos processos de competência da turma de recursos. Seção 8. Do juiz de direito. Artigo 85. Os juízes de direito integram a carreira da magistratura e exercem a jurisdição comum estadual de primeiro grau nas comarcas e juízos, segundo a competência determinada por lei. Artigo 86. O Tribunal de Justiça, através de seu órgão especial, designará juízes de entrância especial com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo 1º. A designação prevista neste artigo só pode ser revogada a pedido do juiz ou por deliberação da maioria absoluta do órgão especial. Parágrafo 2º. No exercício dessa jurisdição, o juiz deverá, sempre que necessário, a eficiente prestação jurisdicional, deslocar-se até o local do litígio. Parágrafo 3º. O Tribunal de Justiça organizará a infraestrutura humana e material necessária ao exercício dessa atividade jurisdicional. Seção 9. Dos juizados especiais e dos juizados de pequenas causas. Artigo 87. Os juizados especiais das causas cíveis de menor complexidade e das infrações penais de menor potencial ofensivo terão sua composição e competência definidas em lei, obedecidos os princípios previstos no artigo 98, inciso 1, da Constituição Federal. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação, funcionamento e processo dos juizados de pequenas causas, a que se refere o artigo 24, inciso 10, da Constituição Federal. Seção 10. Da Justiça da Paz. Artigo 89. A Justiça de Paz compõe-se de cidadãos remunerados, eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos, e tem competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Seção 11. Da declaração de inconstitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 90. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face desta Constituição, ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu interesse,
Inciso 1. O governador do Estado e a mesa da Assembleia Legislativa. Inciso 2. O prefeito e a mesa da Câmara Municipal. Inciso 3. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. O Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 5. As entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso. Inciso 6. Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou em se tratando de lei ou atos normativos municipais na respectiva Câmara. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral de Justiça sempre será ouvido nas ações diretas de inconstitucionalidade. Parágrafo 2º. Quando o tribunal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, a quem caberá defender, no que couber, o ato ou o texto impugnado. Parágrafo 3º. Execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao poder competente para a adoção das possíveis providências necessárias à prática do ato que lhe compete ou o início do processo legislativo, e em se tratando de órgão administrativo, para sua ação em 30 dias, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal como objeto da ação direta. Parágrafo 6º. Nas declarações incidentais, a decisão dos tribunais dar-se-á pelo órgão jurisdicional colegiado competente para exame da matéria.